Bom dia, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais nesse início de semana, e que Ele possa nos proteger, nos guardar e estar conosco a cada dia e a cada instante. É bom estar com os irmãos nesse primeiro dia da semana, né? O domingo é o primeiro dia da semana, é o dia do encontro com Deus, e culto é exatamente isso, é encontro com Deus. Nós vamos hoje conversar com os irmãos nesse retorno, após esses 15 dias em que não nos encontramos, sobre esse tema que os irmãos estão vendo aqui, chamado Tempo de Florescer no Deserto. Tempo de florescer no deserto. É certo que parece que, na verdade, todo servo de Deus tem uma história, tem uma ligação, tem uma relação com o deserto. Não sei se os irmãos já perceberam isso, mas essa palavra deserto ela é muito utilizada na Bíblia. Ela é muito utilizada na história do povo de Deus. Quase todo servo de Deus tem uma história de deserto. Por exemplo, Moisés, ele passou 2/3 da vida dele no deserto praticamente. A gente tem Jacó, que passou pelo deserto, Esaú, que passou pelo deserto, a gente tem Davi, que passou pelo deserto, José, Abraão, Isaac, Paulo. Todo mundo parece que tem uma história de deserto. Alguém aqui já passou por algum deserto na vida? Vários, diversos, não é? É evidentemente que todos nós já passamos pelos nossos desertos também. É óbvio que parece que existe um plano de Deus para a nossa vida e os desertos estarem mais ou menos juntos. Até porque em Oséias, capítulo 13, versículo 5, Deus diz assim: eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Parece até que nós só somos quem realmente nós somos quando estamos no deserto. Parece que na vida boa, na vida tranquila, na vida mansa, nós não somos quem nós somos. Mas nós só nos apresentamos como verdadeiramente somos quando estamos no deserto. Foi assim, por exemplo, com o povo de Deus que saiu do Egito, não foi? Quando o povo de Deus estava no Egito, era um povo. Quando o povo de Deus estava no deserto, foi outro povo diferente. Reclamava, né? Dizia que tinha saudade do Egito. Enfim, era um povo completamente diferente daquele que a gente tinha lá, sofrido, magoado, entristecido, cativo no Egito. Outro dado interessante que a gente tem a respeito de deserto é que no hebraico a gente tem 4 palavras para deserto, que podem ser traduzidas como deserto. A primeira palavra se chama Midbar, e significa deserto, deserto. E ela aparece 257 vezes no Antigo Testamento. Outra palavra se chama Arabá, e ela significa esterilidade, ou seja, uma terra estéril, onde não nasce nada. A outra palavra se chama Yeshimon, que significa solidão. Você está sozinho, você está solitário, você está num deserto de solidão. E a outra palavra se chama Shorbá, que significa desolação. Ela aparece 30 vezes no Antigo Testamento também. Ou seja, são 4 palavras para expressar pelo menos 4 tipos de desertos diferentes. No Novo Testamento a gente só tem 2 palavras, que é Eremia e Eremos, que significam também deserto. Mas não vamos nos ater a essas 2 palavras do Novo Testamento, mas sim nos ater a essas 4 palavras do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 35, onde nós vamos ler os versículos 1 e 2. Isaías, capítulo 35, versículo 1 e 2, que diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá,
e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Amém? Amém. Por que eu estou usando esse texto aí? Porque nesse texto você tem 3 das 4 palavras que significam deserto. No mesmo texto, preste bem atenção. Aí você encontra assim, no versículo 1, o deserto, e aí é deserto Mibá. Deserto, deserto, terra seca, terra que não dá nada. É o deserto mais tradicional, vamos dizer assim. Quando ele diz assim, e o lugar solitário é outra palavra que significa solidão, Yeshemon. É o deserto Yeshemon. E quando ele diz assim, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, o ermo também significa deserto. Ou seja, nós temos 3 das 4 palavras num versículo só. Mas também, junto com esses 3 versículos, aliás, com essas 3 expressões de deserto no versículo 1, também existe a promessa de que esse deserto florescerá como a rosa. E também existe a promessa de que florescerá abundantemente, que é exatamente o versículo 2 que nós vimos aí. Ou seja, você encontra aí a palavra deserto, você encontra o deserto lugar solitário, você encontra o deserto ermo, que significa, na verdade, aquele deserto estéril, onde não nasce nada, absolutamente nada. Então, você tem aí 3 tipos de desertos diferentes. Por que eu estou trazendo isso para os irmãos hoje? Porque eu sei que nós enfrentaremos desertos durante esse ano. Desertos existenciais. Desertos que alcançarão as nossas vidas. E pode ser que você seja alcançado por um deserto, por um deserto, lugar solitário, ou então por um deserto estéril. Ou seja, em que você vai passar por algum período de esterilidade na sua vida. E a partir desses versículos aqui, que nós queremos pensar 3 histórias de deserto, cada uma representando um tipo de deserto desse diferente, para que a gente possa aprender a florescer nos desertos de nossa vida. Porque por deserto nós vamos passar. A gente precisa, na verdade, aprender a florescer mesmo no deserto. Entendeu? E entender que tipo de deserto nós estamos passando em nossas vidas. Primeiro tipo de deserto que nós queremos falar, a gente vai encontrá-lo em Gênesis capítulo 21, versículos de 14 a 21. Abra sua Bíblia em Gênesis 21, de 14 a 21. Esse é um deserto que eu estou chamando de deserto de Agar. Serva de Abraão, esposa de Abraão também, ok? E diz assim esse texto bíblico: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. E também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Chorou, chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu,
e habitou no deserto, e foi frecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Que Deus queira nos abençoar na compreensão do texto que nós acabamos de ler. Ore comigo enquanto alguém traz um copinho de água para mim aqui, e eu agradecerei. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus bendito, pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor. Nos ajuda a entender coisas novas e maravilhosas que tu tens para nós, a partir, Paizinho Santo e Deus bendito, desses textos já tão conhecidos de cada um de nós, Pai. Que haja novidade para nossas vidas, que tu possa nos capacitar a sabermos enfrentar os desertos pelos quais nós passaremos, mas que possamos entender que nós não passamos por esses desertos sozinhos, nem de graça. Nós temos aprendizado em cada um desses desertos, mas acima de tudo, nos ajuda, principalmente, Pai amado e Deus eterno, a saber florescer, mesmo estando num deserto. Amém. Muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. O primeiro deserto que nós queremos falar, portanto, é o deserto de Agar e Ismael. Este deserto é o deserto, na verdade, de quem foi abandonado, daquele indivíduo que é deixado para trás. Acho que todos aqui conhecem a história de Abraão e de Sara, que há uma promessa de Deus que diz assim: vocês vão ser pais de grandes nações ainda, vocês vão ter filhos. Esse filho não acontece, não aparece. Abraão e Sara resolvem dar uma mãozinha no plano de Deus e fazer com que um menino nasça, e a história se desenvolve no sentido de que Sara termina dando uma serva sua chamada Agar, para ser esposa de Abraão e ser mãe no lugar dela e ter esse filho. Só que depois de um tempo, esse filho começa a fazer ciúmes, Sara passa a ter ciúme de Agar, mas Sara tem um filho e esse filho não se entende com o primeiro filho, que é Ismael, nem Ismael com esse segundo filho legítimo de Abraão. E chega um momento que, na verdade, Sara diz assim: bota essa mulher para fora de casa. Joga ela na rua, manda-se embora. Eu ia dizer outra coisa aqui, né, na linguagem nordestina, né? Manda-se embora essa mulher de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Manda ela se virar. E Abraão faz isso. E o texto começa dizendo exatamente isso. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, e pondo-os sobre o seu ombro também lhe deu o menino e despediu, e ela partiu andando errante no deserto de Beceba. Que deserto é esse? É o deserto de quem foi abandonado. É o deserto de alguém que não tinha nada a ver com o pacto. Agar não pediu para ser mulher de Abraão, a mulher não pediu para ser mãe de filho de Abraão, e quase que ela morre no deserto, quase que o filho dela morre no deserto de graça, sem nenhuma explicação, porque ela não pediu esse enredo para a vida dela. Ela não queria fazer parte desse enredo para a vida dela. Mas também esse é o deserto da injustiça. Se a gente começa a olhar direitinho para essa história de uma forma mais acurada, a gente vai ver que Abraão foi injusto, extremamente injusto. Abraão, a essa altura dos acontecimentos, era um homem rico, que tinha muitas posses, que tinha muitos empregados. Ele poderia simplesmente colocar Agar e o seu filho em cima de um camelo ou de algum outro animal, providenciar uma escolta, dar muita alimentação para ela, mandar que esse pessoal levasse ela até um lugar mais próximo possível para que ela pudesse ter subsistência. Mas ele não faz isso. Isso é uma história, portanto, de injustiça. Ele simplesmente dá um odre de água, alguma comida e manda ela embora, simplesmente manda embora com o seu próprio filho. Além disso, esse deserto é um deserto de ausência de direção. Você percebeu? Jogada em meio ao deserto, abandonada em meio a esse deserto, o texto diz que ela começou a andar errante no meio do deserto de Beceba, ou seja, a dar voltas, porque ela não tinha ideia nem de onde ia, nem para onde ia, nem de que forma ia, nem de que maneira ela ia de jeito nenhum. Então,
é um deserto de abandono, é um deserto de injustiça, é um deserto de ausência de direção da parte de Agar. Este também é um deserto da escassez de recursos. O que ela recebeu de Abraão era simplesmente muito pouco. Talvez desse apenas para sobreviver uma semana e nada mais do que isso. Por isso, nesse instante, já acabou a água dela, já acabou a comida dela. Ela está perdida no meio do deserto sem saber o que fazer da vida. É o deserto da escassez de recursos. É o deserto de quem está à beira da morte, em estado quase de inanição junto com seu filho. Mas também é um deserto de decisões cruéis, esfomeados, sem ter mais do que se sustentar, num estado precário, à beira da morte. Agar tem que tomar uma decisão, e a decisão dela é dizer assim: eu não vou ver o meu filho morrer de fome na minha frente. Eu vou colocar esse menino aqui, debaixo dessa árvore, e vou me afastar a uma distância de mais ou menos 700 metros, que era um tiro de arco, e vou ficar lá chorando, enquanto eu sei que esse menino morre, e daqui a pouco eu vou morrer também. Ou seja, é uma escolha extremamente difícil, né? Tal qual aquele filme A Escolha de Sofia, lembra? Que a mulher numa estação de trem, com 2 filhos, o oficial alemão olha para a cara dela e diz: decida qual é o menino que vai ficar com você e qual é o menino que vai para um campo de concentração para morrer. Esse livro é muito famoso, chamado A Escolha de Sofia, ok? Ou seja, e transformou-se, na verdade, em uma expressão que representa todas as vezes que nós temos que tomar alguma decisão extremamente difícil em nossas vidas. Então, o deserto de Agar, o deserto do abandono, o deserto da injustiça, é o deserto, na verdade, da escassez, é o deserto da ausência de direção, é o deserto de decisões cruéis, mas acima de tudo, meu querido irmão, é o deserto das orações ouvidas por Deus. Amém? É o deserto das orações ouvidas por Deus. O que é que o texto diz aí? O anjo, quando aparece a Agar naquele instante, ele diz assim: o Senhor Deus ouviu as orações, ouviu a voz do menino, desde o lugar onde ele está. Meu querido irmão, entenda uma coisa: seja qual for o deserto que você estiver, Deus ouve as suas orações. Glória. Do lugar aonde você está. É isso que o texto está dizendo. Diz exatamente isso. Entenda, não interessa qual é o deserto, interessa que Deus está ali ouvindo do lugar aonde você está. Seja esse lugar, na verdade, um deserto, seja o ventre de um grande peixe, como na verdade Jonas faz uma oração do ventre do grande peixe, não é assim? E diz lá que Deus ouviu a sua oração. Então não importa onde você esteja, importa que efetivamente Deus vai estar ouvindo a sua oração. Mas também, entenda bem uma coisa: esse deserto é o deserto do abandono, da injustiça, da ausência de direção, da escassez. É tudo isso. É o deserto da oração ouvida, mas também é o deserto das mãos que se fortalecem. O que é que o texto diz aí? O anjo chega para ela e diz assim: ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão. No original, essa expressão significa exatamente o seguinte: fortalece nele a sua mão. Essa criança que não tem força para nada, dá a mão para ela e passa força, segura com firmeza. E como é bom quando a gente está no deserto e aparece alguém para nos dar a mão, para nos fortalecer, para nos segurar, para não nos deixar cair, para nos sustentar verdadeiramente em meio ao deserto em que nós estamos. Mas também tem uma terceira característica aí que é muito importante. Não só é o deserto das orações ouvidas, das mãos que se fortalecem, mas também é o deserto
da volta da percepção do agir de Deus em sua vida, na minha vida e na vida de todos nós. O que é que o texto continua dizendo? E é mais uma lição para a gente. O texto diz assim: e aí abriu-se-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e levou para o menino, para que ele pudesse beber. Tem alguma coisa melhor no deserto do que a gente encontrar água? Não tem. Aí você encontra exatamente o agir, a percepção do agir de Deus. Deus não só ouve a oração e fica por isso mesmo. Deus não só manda você dar mão e dar força para o outro no meio do deserto, mas ele também age nesse meio do deserto. Ele também atua nesse meio do deserto. Ele também fornece para a gente o que a gente precisa em meio a esse deserto. Deus está agindo no meu e no seu deserto. Glória! Aleluia! Contudo e acima de tudo, é bom saber que Deus ouve a oração. É bom saber que alguém pode nos estender a mão. É bom saber que Deus está agindo, mas contudo e acima de tudo, meu querido irmão, melhor ainda é saber que no deserto nós podemos florescer. Amém. Como é que termina essa história? Ela termina dizendo exatamente assim: e era Deus com quem? Com o menino. Que fez o que esse menino? Cresceu. Mas ele cresceu e habitou aonde? No deserto. Ele não sai do deserto. O deserto passou a fazer parte da vida dele. Ele tornou-se um flecheiro, alguém que sabia usar o arco e a flecha. E o texto termina dizendo que ele habitou no deserto de Parã. Ou seja, esse menino, ele floresceu no deserto. Entendeu agora? É possível, portanto, meu querido irmão que me ouve nessa manhã e amigo que vai me ouvir depois via internet, é possível sim, em meio ao deserto que você está passando, se for esse deserto da sobrevivência, esse deserto do abandono, da injustiça, da ausência de direção, da escassez, se for esse deserto que você estiver passando, tenha certeza absoluta de que Deus está ouvindo a sua oração, de que alguém vai lhe dar a mão e de que Deus está agindo mesmo em meio ao deserto e você vai florescer no meio do deserto, mesmo em nome de Jesus. Amém. Pergunta é, eu e você, cada um de nós aqui, estamos verdadeiramente querendo florescer em meio ao deserto? Sim ou não? Essa é a pergunta para a gente responder. O segundo deserto que nós queremos falar nessa manhã, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus. Vai comigo lá para Mateus, capítulo de número 4. Esse também é um deserto muito conhecido, muito falado, muito badalado. Mateus capítulo 4. Acho que você já está adivinhando quem é o personagem desse deserto. É Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, a gente lê assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo mesmo, em pessoa. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem ou se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque também está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito,
e tomar-te-ão em tuas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus, vai, Satanás, porque também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, no nome de Jesus. Esse é o segundo deserto que nós queremos falar nessa manhã. É o deserto de Jesus, é o deserto da solidão. Esse é o deserto, lugar solitário. Lembra quando eu li lá em Isaías capítulo 35, deserto, e depois tinha assim, e o lugar solitário. Então esse é o deserto, lugar solitário. Esse é o lugar da desolação, desabitado, onde nós experimentamos a solidão. Regiões em que nós estamos vivendo sem a companhia de ninguém. Períodos em que ficamos absolutamente isolados, como que abandonados. Esse é o deserto solitário, onde nós ficamos privados da companhia, do senso de proteção, do cuidado. Nós ficamos sem amigos, sem parentes, sem conhecidos, sem apoio. Nós nos sentimos expostos, sem defesa. É esse deserto que nós estamos falando aqui. Esse deserto para o qual Jesus Cristo foi e experimentou tudo isso que eu estou dizendo aqui para os irmãos. Solidão completa e absoluta. Mas também esse é o deserto das necessidades legítimas. Daquele momento em que falta o básico, falta o simples, falta o trivial. E que nós nos perguntamos assim, por que está faltando? Você não já passou por esse deserto na sua casa, não já? Muitas vezes, esse deserto da ausência daquilo que é básico, que você precisa, e muitas vezes você não tem nem o que comer de verdade. E você fica se perguntando, por que está passando isso comigo? Por que eu estou passando por uma situação como essa, efetivamente? Por que está me faltando aquilo que é mais necessário na minha vida? Você se sente nessa hora muito vulnerável, extremamente vulnerável. Mas também, este é o deserto do questionamento da sua identidade e da minha identidade. O diabo chega perguntando a Jesus Cristo exatamente isso. Se tu és, ou duvidando da identidade de Jesus, se tu és, então por quê? Você já passou por esses momentos em que você diz assim, mas eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. E se eu sou um filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou tendo tanta privação, tanta necessidade, e Deus não me socorre? Eu não sou filho de Deus? Nessa hora que você pensa isso, nesse diálogo interno que você tem na sua mente, você está passando exatamente por aquilo que Jesus Cristo passou. Exatamente a mesma coisa. O momento em que o diabo chega e diz assim, se tu és o filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Por que Deus não socorre você? Por que Deus não evita você passar por uma situação como essa? Ou seja, nesse instante, na verdade, a dúvida da nossa fé bate dentro do nosso coração. Mas esse deserto também é o deserto da distorção das promessas de Deus. O momento que nós somos tentados a manipular a palavra de Deus para que ela diga o que nós queremos e não aquilo que é a vontade de Deus. Você já viu como o diabo é esperto? Como Jesus Cristo responde a ele na primeira questionamento, dizendo assim, está escrito. Na segunda vez que ele se aproxima de Cristo, ele começa dizendo o quê? Mas também está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e que se você pular daqui desse pináculo do templo, você não vai se esborrachar lá embaixo, porque os anjos vão, na verdade, ao longo do caminho, lhe segurar, lhe sustentar, e você vai aterrissar
como se estivesse de paraquedas angelical. Né? Paraquedas angelical, um anjo de cada lado segurando Jesus, seria um espetáculo, né, de amostração nessa hora. Maravilha. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Uma distorção clara da promessa de Deus. Deus disse isso? Disse. Mas essa promessa que Deus fez está sendo claramente distorcida pelo diabo. Para que, na verdade, a gente caia no engodo dele e deixe de fazer a vontade de Deus. Este deserto também, e preste bem atenção nisso, é o deserto das propostas mais tentadoras que existem. No momento que a gente mais tem necessidade. Pensa, para um pouco, cai a ficha na tua cabeça. Jesus Cristo está há 40 dias sem comer, com fome, com sede, experimentando necessidade. O diabo leva Jesus Cristo para lá, para cima do monte, e diz assim: olha isso aqui. Tudo isso eu te darei. Que proposta, hein? Que proposta. Que propostão. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O que ele está dizendo é assim: você vai ter o mundo inteiro a seus pés, contanto que você esteja aos meus pés. Essa é uma grande proposta. Tudo é teu. Tudo é teu. Ou seja, presta bem atenção, meu irmão. No momento que você estiver mais necessitado, no momento que você estiver mais apertado, no momento que você estiver mais angustiado, no momento que você estiver assim, mais em condições precárias, o diabo vai aparecer para você com uma grande proposta para resolver todos os seus problemas. Todos os seus problemas. No momento que você estiver assim, o máximo possível de necessidade, ele vai aparecer com o máximo possível de bondade. Para que você, na verdade, pudesse efetivamente se colocar aos pés dele. Entenda, meu querido irmão, este é o deserto da solidão. Esse é o deserto, lugar solitário. Esse é o deserto das tentações, das propostas mais tentadoras possíveis para você. Este deserto é o deserto da solidão, da dúvida sobre si mesmo, das maiores necessidades, das assustadoras vozes interiores falando coisas que a gente jamais imaginou na cabecinha da gente. Pare bem aqui e pense comigo. Você já não passou por situações em que, na verdade, passaram na sua mente certos pensamentos que você disse assim: meu Deus do céu, como é que eu estou pensando isso? Eu estou pensando isso mesmo. E esses pensamentos são os piores possíveis. Já ou não já? Na minha cabeça já passou o pensamento que eu disse assim: meu Jesus do céu, eu estou pensando isso mesmo? Estou. De onde é que é esse pensamento? Não sei. Eu só sei que, na verdade, tem esses diálogos interiores difíceis, complicados, e que a gente precisa admitir que eles existem, porque senão a gente não vai se livrar deles. É nessa hora, no deserto da solidão, da dúvida sobre si mesmo, das maiores necessidades, dos pensamentos esdrúxulos, das vozes interiores horríveis, das coisas inimagináveis, que nós precisamos entender que só tem uma coisa que vai nos ajudar e nos salvar nesse momento. Sabe que coisa é essa? Qual é a única coisa que Jesus Cristo usa nesse texto inteiro? A palavra. Somente
a palavra de Deus. Meu irmão, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Só tem uma coisa que vai lhe livrar das tentações. É a memória da palavra de Deus. Perceba que todas as 3 vezes Jesus Cristo só responde citando a Bíblia. A palavra, a palavra, a palavra e a palavra. O que vai lhe livrar das tentações, o que vai me livrar das tentações é lembrar da palavra de Deus. Se você não lembra da palavra de Deus, ninguém nem nada vai lhe segurar, você vai cair na esparrela da tentação. Agora, se todo dia você lê essa palavra, se todo dia você memoriza essa palavra, se todo dia você está junto com essa palavra, aí você vai lembrar da palavra de Deus nas horas das tentações e vai dizer, não, arreda Satanás, sai de perto de mim. Porque esse deserto, a gente só vai vencer, só vai conseguir vencer na solitária companhia da palavra de Deus. Só. E somente só. Ela é a única que nos livra das piores tentações que nós vamos passar na nossa vida. Tenha certeza absoluta disso. Terceiro deserto que eu quero falar nessa manhã é o deserto que a gente vai encontrar em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 4 a 15. E meu amigo Moisés chegou bem pertinho. Na verdade, tudo confluiu para que esse culto fosse voltado para essa temática, né? As músicas que a Josi conseguiu para cantarmos hoje foram maravilhosas músicas. É Deus, glória. Moisés citou 2 profetas, um se chama Elias e o outro se chamava Eliseu. Ele falou de Eliseu e eu quero falar de Elias. Especificamente desse trechinho aqui, que ele é muito utilizado. Mas eu diria que, na verdade, às vezes ele é mal utilizado. Capítulo 19, a partir do versículo 4, nós lemos assim: Ele, porém, ele quem? Elias, foi ao deserto. Foi aonde? Ao deserto. Caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se e a dormir. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. E Deus lhe disse: Sai, vai lá para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o quê? O Senhor não estava nesse forte e grande vento, de jeito nenhum. Eu acho esse texto assim de uma beleza extraordinária. E ele continua dizendo: E depois do vento, um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Tem uma tradução que diz assim, um cicio, ou seja,
aquela voz meiga, leve, como uma brisa. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Novamente. E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei. Elias faz o mesmo discurso: e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para onde? Para o deserto de Damasco. Para o deserto de Damasco. Esse é o deserto de Elias. É o deserto de Elias. O terceiro item, terceiro deserto que nós estamos falando hoje aqui. Esse deserto, minha gente, é o deserto do esgotamento espiritual. É o deserto de quem já deu tudo o que tinha de dar e não tem nenhuma gota mais a dar de jeito nenhum. Veja bem, esse deserto, se fosse na modernidade de hoje, ele seria chamado síndrome de Burnout, certo? De burnout. É aquele indivíduo que passa por um esgotamento físico e mental por excesso de trabalho. Você reparou que nesse texto aqui, Elias diz assim: eu tenho sido em extremo zeloso. Eu tenho sido extremamente zeloso, ou seja, eu tenho dado tudo que é possível dar de mim. Tudo que é possível dar de mim, eu tenho dado nesse ministério. Esse deserto é o deserto daquele cara que parece ser um super-homem que já pode fazer tudo, que já pôde fazer tudo na vida. Entenda bem, Elias é aquele homem que faz descer fogo do céu, lembra? Ele faz os desafios aos 450 profetas de Baal. Ele diz assim: olha, vamos ver aqui quem é o Deus verdadeiro, quem não é, tal, etc. Vamos fazer um altar aqui, você faz de vocês, eu faço o meu. E vamos orar para ver quem é que faz descer fogo do céu e vai queimar aqui agora. E é claro que ele faz descer fogo do céu e o deserto vê um milagre extraordinário. Quer se consumir até a água que estava ao redor do altar, ela se consome. Mas Elias também é o indivíduo que ora e por 3 anos não chove. E depois de 3 anos ele ora e faz chover novamente. Então eu costumo brincar dizendo assim que Elias era o cara que fazia fogo descer do céu e água descer do céu. É o cara que matou 450 homens. E aí tem aquela velha interpretação das pessoas que dizem assim: ele matou 450 homens, mas ficou com medo de Jezabel. Não tem essa leseira que o pessoal diz, né? Isso é uma grande leseira, uma grande besteira. Como é que o cara mata 450 homens, vai ter medo de uma Jezabel da vida? Elias ele não estava com medo de Jezabel, ele não tinha mais força em si mesmo, é diferente uma coisa da outra. Entende? Ele vai-se embora porque ele está esgotado. Mentalmente, fisicamente. Ele exauriu-se todo. Ele esvaziou-se de si mesmo sem perceber que estava se esvaziando de si mesmo. Ele esvaziou-se da presença de Deus. E por isso ele foge. Não por medo de uma Jezabel da vida, que depois vai morrer de uma morte totalmente trágica e totalmente besta também por si só. Entende o que eu estou lhe dizendo? Aqui nós estamos diante de um homem que provocou o seu deserto. Olha bem, H ela não busca o deserto. H ela é jogada dentro do deserto. Jesus Cristo, como o texto bíblico diz, ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. O único que caminha com seus próprios pés e pela sua própria vontade para o deserto é Elias, porque esgotou-se espiritualmente, porque exauriu-se, porque a sua energia foi embora. Meu amado irmão querido, como é que você está? Você está exaurido,
Lá em casa, eu e Fátima, o que mais temos dito um para o outro é exatamente assim: cara, a vida está um corre grande demais, a gente não está aguentando não, está puxado demais, tá barra pesada. A gente está sentindo que a gente precisa dar umas paradas. Veja bem, você sabe o que é que Elias diz quando ele chega no deserto? Esse deserto procurado e buscado por ele. 3 coisas Elias busca: sentar, deitar, dormir. Percebeu? Ele chega no meio do deserto, arruma um lugar, senta. Aliás, ele faz uma oração e diz: Senhor, já basta. Eu não sou melhor do que meus pais. Isso é um discurso de quem está com medo de Jezabel? Não. É um discurso de quem está esgotado. Ele diz: já basta. Não aguento mais. Eu não sou melhor do que meus pais. Eu já fiz fogo descer, eu já fiz água descer do céu, eu já fiz 1001 milagres e etc. Mas parou aqui, parou a aposentadoria, pelo amor de Deus, porque eu não estou querendo, não estou aguentando mais. Chega! Então a única coisa que ele quer no deserto é sentar, deitar, dormir. Sabe o que é mais fantástico e extraordinário nisso? É que Deus respeita o nosso cansaço. Você notou isso? Deus respeita o nosso cansaço. Você vê Deus aqui reclamando com Elias? Tá pensando o quê? Que negócio de aposentadoria é esse aí? Quem diz que você tem que se aposentar sou eu, não é você não, rapaz. Levanta para se embora, cumprir sua missão. Vai enfrentar Jezabel. Você ouve Deus reclamando? Você ouve Deus reprovando Elias? Ou você vê Deus respeitando Elias, sentar, deitar, dormir e ainda providenciar uma comidinha quentinha para ele? Eita Deus. Eita Deus. Você sabe o que é isso? Glória. É um Deus maravilhoso e fantástico, respeitando o seu e o meu cansaço, o seu e o meu esgotamento espiritual, e físico e mental. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? É um deserto. É um deserto. Mas é um deserto onde você encontra Deus nos realimentando para que a gente possa continuar. O texto diz que depois daquela comidinha maravilhosa e fantástica e extraordinária, Elias caminhou 40 dias e 40 noites sem parar. Sem pensar em Jezabel, sem pensar em nada. Simplesmente em busca do monte do Senhor naquele instante. Você sabe que deserto é esse? Esse deserto é o deserto daquele que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descanse no Senhor. Amém. Descanse no Senhor. Deserto está brabo, deserto está difícil. Entenda que esse deserto é o deserto da renovação espiritual, da renovação das forças para os fracos, os abatidos. É lugar de reposição de energia espiritual, de recomeço para os desalentados. Esse é o deserto de Elias. Apesar do todo esgotamento, Elias vai florescer. Presta bem atenção em mim aqui. Apesar de todo esgotamento, Elias vai florescer e Deus vai mandar ele de novo para onde? Para o deserto. O texto termina exatamente dizendo isso. Deus dizendo para Elias assim: olha, vai, versículo 15, volta pelo teu caminho
Para onde? Para o deserto. Ou seja, Elias, você vai florescer no deserto. Você vai florescer novamente no deserto. Meu querido irmão, meu prezado amigo, preste bem atenção. A pergunta é, como a gente vai florescer no deserto? Vamos voltar para o texto de Isaías 35, para a gente concluir. Isaías 35, a partir do verso 1, diz: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron também. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Como é que a gente floresce no deserto? Aí o restante do texto vai dizer como é que a gente floresce no deserto. O restante do texto diz assim: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede forte e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque o quê? Porque o quê? Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, que também significa deserto nesse caso. A terra seca, que é o quê? Deserto, se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e as habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e com juncos, que só dão no meio da água também. Amém, meu amado irmão? Eu quero concluir com essa frase que diz o seguinte: não importa se você está no deserto, não importa em qual deserto você está, não importa. Importa que é possível Deus transformar deserto em mananciais de águas vivas. Importa que Ele será capaz de lhe trazer vida novamente, aonde aparentemente não tem vida nenhuma. Então, meu irmão, floresça no deserto, em nome de Jesus. Amém e amém.